Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre a lei dos senos, tá? Introduzindo, vamos falar um pouquinho de razões trigonométricas. As razões trigonométricas são um modo encontrado para relacionar a medida dos lados e ângulos. Ou seja, quando a gente tem um triângulo e a gente precisa encontrar o seu lado ou encontrar um ângulo, a gente usa as razões trigonométricas. Tendo em mente que a hipotenusa de um triângulo retângulo é o lado que se opõe ao ângulo reto, ou seja, ao ângulo de 90 graus. O lado oposto àquele ângulo é a hipotenusa. E que os outros lados são chamados de catetos. Podemos fixar um dos outros dois ângulos para ter uma base para cálculos. Digamos que o ângulo fixado seja alfa. O cateto que não toca o ângulo é chamado de cateto oposto a alfa. E o cateto que toca é chamado de cateto adjacente. Tá? Assim, as razões trigonométricas serão, vamos lá, a do seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. A do cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a da tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos lá falar da lei dos senos. A lei dos senos determina que num triângulo qualquer, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Lá nas nossas razões trigonométricas, fala que o seno será o cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí, na nossa introdução, fala que a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Então, quando a gente for usar a seno, a gente trabalha com cateto oposto. Na maioria das vezes que for necessário calcular a medida de um lado de um ângulo, conhecendo as medidas de um ângulo oposto a ele de outro lado e do ângulo oposto a esse outro lado, devemos usar a lei dos senos. Essa lei também pode ser usada para descobrir a medida de um dos ângulos do triângulo, caso conhecemos a medida do outro ângulo e dos lados opostos a esses dois ângulos. Ou seja, bem específico quando a gente precisa usar a lei dos senos. Aí, vamos agora ver alguns exemplos aqui, para a gente fazer uma aplicação para entender melhor. Olha, a gente tem esse exemplo aqui. Considere o triângulo retângulo a seguir. Sabendo que esse ângulo aqui é 120 e AB é igual a AC. Então, AB é igual a C. E medem 1. Ambos medem 1. Então, qual o valor de AD? Então, aqui a gente vai chamar de X. Olha, para resolver esse exercício, devemos observar que esse é um triângulo isósceles. Por que é um triângulo isósceles? Porque AB é igual a AC. E um triângulo isósceles tem dois lados do triângulo semelhantes. E outra informação também. No triângulo isósceles, os dois ângulos, ele tem dois ângulos semelhantes. Aqui a gente sabe que é um ângulo que reto. A gente sabe, só da gente olhar, a gente sabe que é um ângulo reto. Se aqui é um ângulo reto de 90 graus, né, que o ângulo reto ele mede 90. E a gente tem um triângulo isósceles, que as características do triângulo isósceles é dois lados iguais e dois ângulos iguais, ou seja, congruentes. Então, se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e esses dois ângulos têm que ser igual, e aqui a gente já possui 90, esses dois ângulos vão medir 45. Certo? Continuando.
Então, vamos lá. Lembrando que o seno a gente trabalha com cateto oposto e a gente precisa achar o valor de x. Então, vamos lá. Qual é o cateto oposto de 1? A gente vai trabalhar só essa área aqui. Qual é o cateto oposto de 1? 120. Então, 1 sobre seno de 120 é igual x. Quem é o oposto a... Quem é o ângulo oposto a x aqui? 45. Então, x sobre seno de 45. Aí, vamos lá. Vamos fazer uma multiplicaçãozinha cruzada aqui, né? Seno de 45 é igual x que multiplica seno de 120. Aí, gente, para quem não sabe os valores dos ângulos, tem que usar a tabelinha trigonométrica, tá? Aqui no caso eu sei, então eu não vou usar a tabela trigonométrica, mas depois vocês podem estar conferindo. Então, qual que é o valor do seno de 45? É raiz de 2 sobre 2. E o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Agora, o que a gente faz? Vamos lá, isso aqui a gente pode cortar, né? Que os dois estão dividindo. Então, raiz de 2 vai ser igual x raiz de 3. Então, raiz de 2 sobre raiz de 3 é igual a x. Esse é o valor de x. Então, x é igual... 2 sobre 3 numa raiz maior, tá? Ok? Então, essa é a nossa introdução sobre a lei dos senos, né? A lei do seno é para calcular a medida de um lado de um triângulo. Aqui no caso a gente calculou, tá vendo? E também pode ser usado também para descobrir a medida de um dos ângulos, de um triângulo, tá?